Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial dentro do meu processo de descoberta corporal e de descoberta de empoderamento do meu corpo. Quando comecei a me tornar um pouquinho mais confiante, eu fui atrás dessa mentora maravilhosa que eu vou apresentar para vocês hoje. Ela ensina não só você ser uma mulher mais confiante, dá todos os passos para você deslanchar na sua carreira artística, como também te guia em várias outras coisas maravilhosas dentro da espiritualidade. Enfim, ela é uma multiuso, uma mulher multiuso. Com vocês, Débora Salvione. Sou multiuso mesmo. Acho que você usou o termo certo, viu? Eu sou meio bombril. Mar, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui no seu canal, estar aqui com você. Foi difícil a gente conseguir um horáriozinho, mas eu dei um jeitinho para te encaixar, porque eu acredito muito no teu potencial, no seu trabalho, em tudo que você executa com excelência. Eu sou Débora Salvione, eu sou meio doidinha assim mesmo, mas é uma doidinha do bem. Eu trabalho com direcionamento artístico para meninas que querem alcançar um trabalho na televisão e também alta performance. Então, meu trabalho envolve muitas coisas, não só a parte de planejamento de estratégia de uma carreira, mas, como a Mayara falou, um trabalho interno de identidade, né, dessa menina e do menino, que agora esse ano a gente também está com um projeto um pouco mais amplo, tá? O curso novo vem com um formato para meninos também. E física quântica, né? Também entra nessa coisa da física quântica, neurociência, essas doideiras. Só não tem ET ainda por enquanto. Mas é isso aí. Eu faço parte do projeto da Débora, Bailarinas da TV, e gostei muito do curso em si. É um curso de produto digital feito na internet, depois a gente fala um pouquinho mais aí a respeito. Mas hoje a gente veio tratar da trajetória na dança da Débora Salvione. Queria que você falasse um pouquinho da idade que você iniciou, como você iniciou e qual foi o gênero de dança que foi a sua base. Eu comecei em 2001, eu tinha 16 anos, eu comecei na dança de salão. Né? Então, eu comecei, no meu ponto de vista, por ter trabalhado com dança, eu comecei tarde. Porque, geralmente, uma pessoa que vai trabalhar no mercado da dança, eu, pelo menos, via as meninas fazendo balé desde muito novinha. Então, eu considero que era tarde, né? Mas eu também não tinha pretensão de trabalhar com dança quando eu comecei. A dança começou para mim com 16 anos, por causa de uma crise emocional no casamento da minha mãe e do meu pai. Eles passaram por um processo, né, como todo casal, muitos anos de casamento, tal. E aí a minha mãe e meu pai resolveram fazer dança de salão para poder, sei lá, se divertir, fazer alguma coisa a dois. Eu acho que eles nem tinham consciência que a dança ela tem o poder de transmutar a energia de uma pessoa, né? Hoje eu, como trabalho com isso, eu sei exatamente o que a dança faz, tanto na parte emocional quanto também na parte vibracional. Né? Então, eles começaram a fazer dança de salão. E eu ia com meu irmão e ficava no fundo da sala assistindo. Eu pegava os movimentos só de olhar. E com isso, meu pai viu como uma forma de investimento, me colocar para fazer aula de dança. Meu pai era mercenário, gente, vocês estão entendendo? Tio Patins. E aí ele queria investir em mim para que eu pudesse dar lucro e eu dar aula particular para ele, porque ele era ruim, ele tinha duas esquerdas praticamente. Minha mãe é que levava ele na dança, então ela puxava ele assim para dançar e o meu pai ia daquele jeito, né? O parceiro dela, assim, meu pai era muito ruim, Deus me livre. E aí eu comecei no forró, eu fui num show no Sesc, do Fala Mansa, que depois eu tive a oportunidade de conhecer o Tato e a banda, eu quase abracei eles, quase pulei no pescoço, porque eu comecei com eles, eu adoro Fala Mansa. Eu vi as pessoas dançando e fazendo os giros, assim, eu achei aquilo incrível. E aí eu resolvi começar pelo forró, que era o forró universitário, né? Que era chamado na época, não sei se ainda usa esse mesmo nome, porque tem variações do forró, pé de serra, não sei o que, tal, tal. Uhum. E aí depois eu comecei na dança de salão, para justamente ser a professora de grátis do meu pai. E aí com isso eu entrei para a companhia deles com um ano fazendo aula.
Eu entrei para a companhia, eles viram ali, né? Eu era permuta, né? Tinha permuta depois de um tempo. Aí eu comecei a fazer ainda aula de tango, que o tango era a minha paixão, eu amava tango. De todos os ritmos, tango é o coração da Debrona aqui, ó, entendeu? E aí depois eu já estava dando aula, com 18 anos eu já ministrava aulas, dava aula para criança, dava aula também para pessoas da idade do meu pai, grupos de jovens da minha idade e terceira idade. Era todo mundo, eu gostava de todo mundo. Comecei a trabalhar profissionalmente, eu tive muita dificuldade, porque na dança de salão, a mulher tem o costume de deixar a responsabilidade para o homem. Então, o homem é que tem que pensar no movimento que vai. Então, ele trabalha muito mais a parte neural dele, a mente. E a mulher fica acomodada, ela fica esperando o homem fazer os movimentos. E aí o que acontece? O homem trabalha a parte mental e a mulher acaba não trabalhando. Então ela fica mais acomodada. São poucas que ficam pensando junto com o homem no que fazer. Mas aí vem um conflito, porque muitas vezes o homem também não está receptivo à mulher. Né, da mulher falar, faça isso, faça assado, porque já vem lá de trás uma ideia de que o homem é que tem que conduzir. Tudo bem, eu entendo que o homem tem que conduzir, a mulher ela acaba levando a beleza para o processo. Só que a mulher ela fica, eu falo por mim, tá? Eu estava num processo onde o homem conduz, então eu não sabia me desenvolver como mulher na dança de salão. Eu aprendi um pouco mais no tango, porém, quando você vai dançar profissionalmente, você não dança com um parceiro. Então, eu comecei a ter dificuldades de memorização de coreografia e de como me colocar em cena. Eu não conseguia me colocar em cena, porque eu estava sempre dançando a dois. Então, eu sentia que a minha segurança vinha por eu ter outra pessoa junto comigo. E aí, quando eu comecei na carreira, eu precisei me desenvolver em outras áreas de dança, como, por exemplo, o jazz, o balé contemporâneo. Aí eu fiz um pouquinho de polidense, um pouquinho ritmos de axé, desses ritmos mais soltos, para começar a me desenvolver um pouco mais. Então, eu comecei fazendo áreas que me permitiam pensar sem depender de uma outra pessoa, sem delegar uma responsabilidade para outra pessoa. Eu acredito que a dança solta, ela ajuda a mulher no empoderamento também, é um complemento para a dança de salão, entendeu? Hoje existe mais a condução compartilhada, né? Eu tenho amigos também dentro da dança de salão que eles começaram a compartilhar a condução, modificar um pouquinho a técnica, a indução e o movimento. E eu acho que dá mais autonomia, como tu mesmo falou, para a mulher criar também em cima da movimentação, né? Mas são coisas que vão se reciclando. Dança é arte, é criatividade todo tempo, né? Pelo menos agora dá uma autonomia maior para a mulher criar também a movimentação. Você olha a dança de salão hoje, da época que eu comecei, era bem diferente. A mulher não era tão solta na dança. Hoje, se você pega os movimentos de Zouk, a mulher ela é conduzida pelo homem, mas é muito mais aberta para ela fazer. A própria salsa em linha, onde solta a mulher e a mulher faz o shine. Né? Então, tem eu acho que tá certo colocar a mulher para fazer, porque ela também precisa trabalhar a parte da mente dela, trabalhar essa criatividade, né? Além de todo o empoderamento. Então, se a mulher ela tem, por exemplo, dificuldade de se colocar na hora que solta, ela precisa trabalhar a identidade dela, ela precisa trabalhar a autoestima, ela precisa trabalhar a autoconfiança dela para ela alcançar o objetivo dela de brilhar lá no trabalho, na apresentação, porque tem muita gente, eu, por exemplo, fazia apresentação de final de ano. Então eu tinha dificuldade, eu tinha vergonha. Eu subia no palco, mas eu tinha vergonha. Eu apresentava, mas eu tinha vergonha. Eu fugia de câmera, não falava em câmera. Em relação à tua técnica, a técnica que tu trabalhou mais dentro dos trabalhos artísticos que tu fez, qual foi? Foi salsa, zouk? Qual era que tu gostava também mais de trabalhar? Na dança de salão, eu sempre estava no tango, tanto que depois eu fiz parte de uma companhia de dança no interior, que era de tango, chamava-se Tangolero Show. Eles faziam apresentações beneficentes, então
eles tocavam ao vivo as músicas, né? Acordeon, os instrumentos, e tinham os casais que dançavam. Era um trabalho bem bonito, assim. Então, o tango era o primeiro que eu sempre estava. E depois, eu sempre estava vamos pensar assim, nas apresentações de fim de ano, o forró eu sempre estava. Forró eu sempre estava. E eu estava também eu estava sempre na salsa e no samba. Salsa e samba. Eram os 4 ritmos, assim, que eu sempre estava. Porque tem muitos, né? Tem bolero, tem vários outros. Mas a gente que é mais jovem, a gente não quer dançar esses boleros. É muito lento. Entendeu? Eu acabava também pegando, tudo, eu acabava fazendo um monte de coisa, não tinha jeito. Porque você é da companhia, você tá dançando e você é professora, você acaba ali dançando várias apresentações. Mas se for parar para pensar uma ou outra, assim, essas 4, ficava entre essas 4. Mas a primeira era tango, não tinha jeito. Quando tem tango, então a Débora, se não era um professor com alguma professora, então era a Débora, eu tava na fila. Eu tava ali na fila para fazer. E tu sentia alguma dificuldade para arrumar parceiro, para dançar a dois, ou tu gostava de estar em contato com outro ser humano? Ou tu preferia dançar sozinho? Eu não tinha, não, eu gostava, eu amo dança de salão. Eu gostava, eu tinha facilidade em me deixar ser conduzida. Só que a condução, quando uma mulher tem dificuldade de se deixar ser conduzida, geralmente está ligado com o tamanho da autoridade que ela leva para a vida dela. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe tinha dificuldade de deixar o meu pai conduzir. Meu pai, a minha mãe é que meio que era o pescoço da casa, entendeu? Então, se ela virar, meu pai virava. Era mais assim. Então, como ela tomava muita decisão, muita posição, e ela tinha essa coisa de fazer uma coisa muito enraizada, engessada, na dança ela não deixava ser fluido, entendeu? Isso explica na parte mental mesmo, porque é inconsciente. A pessoa não percebe que ela está fazendo isso por ser uma programação mental. Então, hoje eu tenho essa percepção, e na época, obviamente, eu não tinha, porque eu não tinha esses conhecimentos. O meu pai, ele tentava ir na onda dela e fazia do jeito que ela queria. Ela reclamava que o meu pai não conduzia, mas quando ela pegava o professor, ela não deixava o professor conduzir. Então, ela é que era a dominante muito forte naquela dança. Eu já não tinha essa dificuldade, porque como eu era novinha, 16, 17, 18 anos, é a mãe que manda, né? Então, olha como é que estava a minha programação mental naquela época. Por isso foi muito mais fácil para mim deixar ser levada por uma outra pessoa, porque eu já era conduzida pela minha mãe. Isso é uma observação que não é muito falada. Isso é uma observação, inclusive, de técnica de reprogramação, que eles falam exatamente dos exemplos da dança, eles falaram no curso que eu fiz, exatamente desses exemplos, da mulher ser muito engessada, a mulher que tem o gênero masculino muito mais forte, que é a dominância. Não estou falando gênero de questão sexual, tá? É gênero energia. Ela tem a energia masculina muito mais predominante. Então acaba não se deixando levar pelo masculino do homem. Entendeu? A gente tem que conduzir a energia. Na verdade, esse negócio da energia do gênero feminino e masculino é o tal do yin e yang, né? Que se utiliza muito na parte os japoneses, não sei se é japoneses ou chineses que usam yin e yang, mas é dali mais ou menos a história para as pessoas entenderem. Eu pego como base Hermes Trismegistus, que é de 4.000 anos atrás. Então, minha base é dele. Mas é o princípio do gênero feminino e masculino, são as atividades que você faz. Por exemplo, você estimula a energia feminina quando você faz um trabalho artesanal, quando você mexe com dança, quando você mexe com planta, né? Aquela coisa de se conectar mais, porque a parte emocional ela está ligada à energia feminina. E a parte racional, que é força, é luta, é bater, é construir, é martelo, não sei o quê, é a energia predominante masculina. Não tem a ver com sexo de homem e mulher, porque pode ser um casal homoafetivo, né, 2 mulheres ou 2 homens, e um tem uma energia mais feminina e o outro tem uma energia mais masculina, e pode oscilar também.
porque eu tenho a energia masculina no trabalho, mas no casal eu tenho a energia feminina. Então, me coloco ali naquela posição ali. Por quê? Porque eu preciso equilibrar, entendeu? Não é uma questão de, é porque o homem é que tem que fazer, a mulher é que tem que fazer certas coisas. Não. Quando um homem cozinha, ele está trabalhando a energia feminina. E quando eu estou tentando colocar um prego na parede, eu estou tentando trabalhar a minha energia masculina. Agora, a gente vai focar um pouquinho mais em alguns projetos que a Débora tem. Ela tem vários projetos dentro da vida dela. E um deles é Bailarinas da TV, do qual eu falei que eu faço parte. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho mais qual é a maior dificuldade das meninas quando entram no projeto, que tu sente mais, assim, com relação à dança, à técnica, à gestualidade ou à expressão. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais.